Vai chamando. Eita! Aqui estamos nós. Eu hoje vou falar um pouquinho sobre a escola Xamã. Um históricozinho dela, essas coisas assim, né? Que as pessoas sempre me perguntam. E aí, como é que surgiu, quando surgiu, qual é a edição que tá? Vou falar um pouquinho sobre isso. E vocês que estão me escutando, podem mandar as perguntas para mim sobre o tema, né? A escola Xamã, a gente está na 8ª edição. Quando ela começou, foi uma intuição, né? Como tudo na minha vida acontece assim, né? Me é dado e eu vou fazendo, né? Me é mostrado e eu vou executando. E ela surgiu assim, sabe? Já tinha muito trabalho, né? Sempre trabalhei muito, né? Com muitas pessoas, com grupo, individual e tudo. E eu estava sentindo que os ensinamentos, eles estavam chegando num ponto que eles precisavam ser passados com uma sequência, dentro de um aprofundamento daqueles temas. Não era mais simplesmente um rito de uma semana, ou de 2 dias ou 3, mas era algo que a gente precisava sacralizar, ritualizar, compreender e trazer o nosso corpo para isso. O corpo não incluir somente a fala, mas incluir principalmente o corpo dentro dessa fala, né? Dessa fala imaginária. E foi assim que surgiu a escola Xamã. Aí o primeiro ano foi os 4 elementos, né? Claro, não podia deixar de ser outra coisa. Então a gente trabalhou os elementos, né? Eu me lembro que Pachamama foi um elemento assim muito presente, né? Nesse primeiro ano, porque a ela eu pedi muita ajuda, né? Me ajude, me ensine, né? Me guie. E foi belíssimo, foi lindo mesmo, né? Foi um capricho, né? Foi quase, era como se fosse uma ressignificação do corpo, né? Uma remontagem desse corpo, sabe? Corpo físico mesmo, né? Para que ele pudesse se reajustar dentro dele mesmo, para que os sistemas internos pudessem se harmonizar. Depois veio o elemento ar, que é o elemento assim, né, dos sonhos, é o elemento onde você conversa com o infinito e tem respostas do infinito. E aí a inspiração, né? Foi muita inspiração. Abriu muito canal, não só meu, mas das pessoas que participaram também. Que na época eram poucas pessoas, incrível, eu me lembro assim. O primeiro ano eram 15 pessoas. E depois teve o elemento água, vamos trabalhar as emoções, o que é que eu sinto, o que é que me mobiliza, o que é que eu preciso transformar, que memórias eu tenho, essas coisas assim. E fechando com o elemento fogo, que é aquele onde a gente conclui, né? A gente conclui algo, você passa pelos elementos, vai concluindo, vai trazendo um pouquinho de cada um, e no elemento fogo a gente faz a seleção. Esse foi o primeiro ano. E depois vieram os animais, o ano seguinte, né? Os animais e depois as medicinas. Que eu já não trabalhava assim tão intensamente como eu trabalho hoje com as plantas de poder, né? E com as outras medicinas também, que necessariamente não comungamos as plantas de poder. E aí isso foi se estabelecendo, a escola foi tomando um corpo, foi tomando um vulto. Eu fui me apaixonando pela escola cada vez mais, cada ano era assim uma paixão. Que aí ela foi aumentando o número também de pessoas. Os antigos já queriam uma coisa mais profunda ainda. E aí chegou o tempo de fazer 2 escolas num ano só. Mas eu não dei conta não, foi muito trabalho. Porque terminava, né, os iniciantes e os caminhantes. Então era muito exigente isso. Aí eu passei a fazer de outra forma, né? Então hoje eu faço para os iniciantes, como é esse ano. Para os iniciantes, aqueles que sabem alguma coisa, aqueles que não sabem nada, e a gente vai aprofundar isso, né? Conscientemente, é um aprofundamento mesmo em si, né? Nessa matéria, e consequentemente também no que tem de conteúdo dentro dessa matéria, né? Esse mandato que a gente tem, esse destino que a gente tem aqui na Terra, né? Então vai ser, e normalmente eu faço agora com os caminhantes, que eu chamo os iniciados, outras coisas, né? Aí viajo para determinados lugares, passo 10 dias com um, 15 dias com outro grupo. Então assim, eu desloquei um pouco, né, essa forma. E hoje a gente trabalha, começa agora, né, dia 4,
de novembro, e vai até o dia 8, né, de dezembro, num trabalho belíssimo, um trabalho de uma qualidade espiritual, sabe? De uma qualidade, eu digo qualidade, não estou nem me referindo só a mim, mas todos que estão comigo, todos os xamãs e curandeiros que estão comigo, e principalmente, né, o canal que se abre, de abertura para poder receber aquilo que a energia divina está passando para a gente. Né? A partir daí há uma mudança, aí eu não tenho dúvida. Eu sempre digo às pessoas, né, continuo dizendo, que se você não quer mudar, não mergulhe em você mesmo. Seja no xamanismo, seja na escola, seja numa terapia, porque você vai mudar. Então, se você pensa que vai para uma terapia para ficar bonzinho, não é verdade. Você vai se questionar. Esse é o papel do terapeuta, esse é o papel do curador, é questionar a si e ao outro também, não é de acomodar, né? Eu me lembro, o Osho sempre dizia, eu sempre sigo, que ele não veio para acomodar, né? Ele veio para incomodar. Também sigo essa linha também. Então é melhor ficar em casa mesmo. Reclama um pouquinho e tal, vai pro amigo e tal, essas coisinhas, né? Mas xamanismo, autoconhecimento é algo que a gente tem que mudar. Necessariamente você não é mais a mesma pessoa. Porque tudo aquilo que estava velado, tudo aquilo que você dizia que era o outro, não é mais, né? É você mesmo. Uhum. Vasco aqui está perguntando, xamã, quando você falou da primeira escola, né, dos 4 elementos, aí ele está perguntando assim, xamã, como é que a gente sabe qual é o nosso elemento, como é que ele influencia, e perguntando assim, se esses elementos eles mudam de acordo com a fase da gente, um fica mais forte, o outro fica mais presente ou menos presente. Isso é um processo dinâmico. Normalmente a gente tem um elemento que é o elemento de poder, mas não necessariamente ele está todo o tempo no poder, porque também a gente não aguenta, né? Assim, é muito poder. Então ele se acalma para entrar o elemento de sabedoria, porque muitas vezes as pessoas lidam com o poder de uma forma, vamos dizer, meio inadequada. Então tem que haver é como se fosse um balanceamento entre eles todos, um equilíbrio, para que o nosso sistema, porque é interessante isso, essa pergunta, que ela me traz uma ampliação de resposta. É como se a gente tem esse sistema espiritual, né, dos 4 elementos na gente, né? E eles têm que andar em equilíbrio, eles precisam andar em equilíbrio. Quando um está exacerbado demais, mesmo que seja o elemento de sabedoria, de poder, de cura, quando eles estão exacerbados demais, os outros ficam mais retraídos, e isso não é bom pra gente, porque a gente apresenta só um aspecto da nossa vida. Mas respondendo a sua pergunta mais diretamente, a gente tem o elemento de poder, o elemento de cura, o elemento mestre e o elemento de sabedoria. Pronto, são nossos pilares, são nossos fundamentos. Assim como algumas religiões, as pessoas têm Nossa Senhora como a guia, né? Pronto, Nossa Senhora da Conceição, exemplo. O outro tem o santo de cabeça, né? Tal. O outro tem, né? Tem uma fundação, um fundamento. A gente tem um fundamento também, né? Que é essa cruz xamânica, né? Os 4 elementos no corpo da gente. Agora, eles transitam de forma diferente. Um vai dialogando com o outro. Principalmente se a gente permitir. Se a gente não se entusiasmar muito, né? Querer ficar um elemento de poder. Então, se a gente começa a orar, né? Fazer um silêncio, compreender o que é o poder, então aí vem o elemento de sabedoria, né? Vem o elemento de cura. Então eles transitam com a gente, mas eles não mudam não. Não mudam não. Eles podem vir vestidos de outras coisas. Às vezes o elemento ar, por exemplo, ele aparece em determinados momentos assim com um sopro, né, de sabedoria. O sopro é algo divino, né? O sopro, uma voz, né? Uma folha que toca, é tocada pelo vento, né? Os pássaros que você está fazendo a pergunta e acontece aquela passarada toda, né? Então eles usam elementos diferentes, mas é para te responder dentro dessas 4 fases que nós temos, né? Dos 4 pontos cardeais, dos 4 pontos norteadores espirituais nossos.
Tem outra pergunta aqui de Natália Fitfet. E Nath, teria assim, quais são os elementos das plantas de poder? Aí ela pergunta, Aia, seria terra, seria que tipo de... Cada planta de poder tem seu elemento ou elas são completas com todos? As plantas de poder, ela tem os elementos dela, mas ele apresenta de acordo com o teu sistema. Entende? Assim, por exemplo, o Kyoyo, né? Que é um elemento fogo. Aí, dependendo de como você tá, se você tá precisando ou se tá em excesso, aí ela se apresenta a você, né? Como um elemento fogo. Aí você tem que fazer a leitura. Se você tá com muitos, né? Muita euforia, muita coisa, o elemento fogo tá queimando, muita coisa, você não tá nem conseguindo raciocinar direito. Se é para acalmar, tomar um banho de ervas dela, né? Ou se é para ingerir, ou se é para deixar ela lá no altar, entende? Eles são elementos assim as plantas, esse o reino da natureza, é muito complicado a gente querer classificar, né? Eu posso dizer a você pelo que ela apresenta, né? Pelo que a matéria dela apresenta pra gente, apresenta. Mas elas têm capacidade de fazer qualquer coisa. Qualquer coisa. Assim, elas podem ser qualquer elemento que você precise. Porque o reino da natureza, ele se adapta a gente. Não sei se você já observou que o reino da natureza, ele, de repente, na sua casa, por exemplo, ao redor da sua casa, nasce a planta, a erva ou o fruto que você precisa. São eles que se adaptam. Então, ele não tem essa conotação mais mecanicista, isso aqui serve para isso, né? Camomila serve para se acalmar, tal fruta serve para isso. Tal. Sim, aparentemente sim, mas vai depender muito de você, depender muito do seu sistema interno, né? Do seu sistema endocannabinoide, do seu sistema hormonal. Uma fruta que para outra pessoa não faz menor efeito, e você pode fazer efeito fabuloso. Então, o reino vegetal e o reino animal, a gente não tem muita certeza sobre ele, assim, vai dizer, não, isso é isso, entende? Como a gente tem da gente. A gente tem esses elementos bem claramente falando, mas o reino é mais livre, os reinos são livres, né? Porque eles não têm essa coisa do pensamento, da, né, categorização, nomenclatura, eles simplesmente são plantas. A gente que deu nome a eles. Tem que lembrar isso, né? Quem deu nome ao Kyoyo foi a gente, porque o Kyoyo não fala. Ele fala só em tempos míticos e místicos, né? Mas tudo isso foi a gente que deu. Inclusive a gente classificou, aí lá vem a botânica, classificou tudo, mas eles não estão nem aí para isso, né? Eles agem dentro da gente de acordo com o que a gente necessita. É confiar neles e seguir. Maravilha. Aí tem uma pergunta aqui específica sobre a escola xamã, assim. Se quando a pessoa está na escola xamã, ela tem que dormir em Terra-Mirim, ela tem que estar imersa aqui? É. Escola xamã é uma imersão. Olha, você tem 12 meses, não é isso? Durante o ano. Beleza. 12. Aí você tira um para fazer uma imersão. Aí tem que ser uma imersão. Não pode ser meia imersão. Porque, inclusive, os sonos e a qualidade do sono interfere muito no dia seguinte e no teu próprio processo de autoconhecimento. Uma coisa é você estar dentro de um grupo, né? Fazendo suas coisas, energeticamente. A frequência daquilo ali, você está sendo absorvida e absorvendo e doando também. Você se retira disso. Você vai para um outro ambiente. Onde é uma outra pegada, né? É um outro pensamento, são outros diálogos, são outras necessidades. Você vai se envolver com aquilo ali. Ou seja, isso aqui que você absorveu e que é potencialmente expressivo para você, para o seu conteúdo, poder no dia seguinte se materializar, você vai perder aqui. Aí depois você volta. Quando você volta, já não é a mesma coisa. Vai fazer um esforço para retomar aquele ponto. Não é assim o cotidiano, você está conversando com a pessoa, né? Blá, 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 blá. Aí tem um bocado de intervenção. Daqui que você volta para o pensamento que você estava, você volta. Mas é um esforço enorme. A ponto de você pode até esquecer o que você estava falando. Mas tem um esforço para retomar. Então é um tempo perdido. Entendeu? Por isso que é importante ficar aqui.
faz essa imersão. Tem outra pergunta. A escola xamã, quando a gente sai da escola xamã, faz uma escola xamã, a pessoa se torna xamã? Não, não. O xamã, ser xamã é um chamado. Você pode, durante a escola, receber o chamado. Aí você vai aprofundar no xamanismo mesmo. Aí o que eu sugiro é assim, aprofunde. Porque um xamã, ele não se faz assim. Porque a gente não tem, nós, assim, que vivemos mais no urbano, né? Assim, esse cotidiano, né? Cheio de tecnologias, a gente perdeu muita capacidade da escuta da natureza. Perdeu muita capacidade dos sentidos e a natureza. Na verdade, a gente perdeu muita capacidade do sentir, né? Dos 5 sentidos. É um horror. Você toca nas coisas, não sabe nem o que está tocando, né? Cheiro, o negócio mistura todos os cheiros. Então, assim, é importante a gente se limpar. Quando eu falo assim, mergulhar no xamanismo, significa praticamente, digo a vocês, vocês podem até achar estranho o que eu vou falar, mas significa praticamente se limpar de tudo que lhe foi colocado que não lhe pertence. Se purificar, entende? Se despir de tudo que aparenta ser seu, ou que aparenta ser você, e fazer uma nova passagem, um novo olhar. Então o xamã, ele vai se fazendo até o dia em que, sem título, sem certificado, sem nada, a natureza lhe mostra que você está pronto e pronta para a vida. Quando você começa a escutar esse outro e começa a perceber o caminho dele, como um xamã faz, né? O xamã tradicional dos nativos, né? O que ele faz? Antigamente só ele tomava medicina, né? Só ele tomava ayahuasca. Então ele vivia praticamente em estado alterado de consciência, né? Ou um estado espiritual de consciência. Ele vivia nisso. Então ele trazia para a tribo, cuidava da tribo nesse sentido espiritual, porque ele era capaz de estar em contato com os espíritos, né? Com o invisível, com o mundo imaterial. Era ele. Depois, as coisas foram mudando. Não é mais só ele que é o privilegiado de usufruir ou consagrar as plantas de poder. Todos podem consagrar as plantas de poder. Isso muda a concepção. Isso muda um sentido tão grande. A gente não tem ideia de como isso muda. E além deles também, é permitido agora, cada vez mais, que os não nativos, ou seja, os que não moram em determinadas regiões mais distantes, né, da nossa dita civilização, é permitido que esses seres possam também consagrar, seres como nós, como vocês, como outros, possam consagrar da ayahuasca. Então, a gente tocou nessa espiritualidade que só os xamãs tocavam. Então, porque os xamãs, não sei o que, sim, mas também eles viviam o tempo todo e estavam alterados de consciência, né, irmã? Então, tem que ver mesmo, né? Então, esse dom começa agora, ou esse privilégio, as plantas começaram a se espalhar pelo mundo e permitir que a gente tocasse na planta como uma medicina espiritual, uma medicina que vem para curar, que vem para te limpar, né? Que vem para te trazer uma outra visão. Então, isso mudou muito, sabe? Quando a gente fala isso na cosmovisão hoje, a gente, quando mergulha mesmo nas plantas de poder, a gente entra nessa cosmovisão pessoal. A nossa visão, nosso cosmovisão, uma visão cósmica. Cada um da gente entrou. A gente não tinha isso. O cósmico, a visão cósmica era de um coletivo. O coletivo tinha visão cósmica, né? Então fazia leitura, então dizia isso, previa coisas. Hoje, se a gente realmente aprofundar isso, tiver uma dieta, se limpar bastante para mergulhar nas medicinas, a gente tem nossa cosmovisão pessoal. A gente se transforma no nosso oráculo mesmo. Então isso mudou. A concepção mudou e está mudando bastante e vai mudar muito mais. Muito mais. Porque mais plantas de poder vão aparecer e mais mergulho a gente vai precisar dar nesse infinito que somos nós, né? Essa partícula inexplicável que somos nós nesse planeta. Potiron tá mandando aqui uma pergunta. Ele tá falando assim, quanto conhecimento
Aí ele bota assim, seria correto dizer que o xamanismo também é partilha? Também é? Partilha? Sim. Sim. Dentro dessa visão que o xamanismo, eu sempre digo, né, que eu concebo, eu particularmente, né, concebo o xamanismo como um estado de ser. Um estado de ser, ou seja, um estado onde você tem a capacidade de fazer uma releitura ou uma nova leitura de tudo que está à sua volta, inclusive de você mesmo. Essa releitura de aceitar quem você é, para transformar você mesmo. O xamanismo ele tem esse dom da coletividade, da partilha, de uma comunidade. Normalmente ele se planta, ou ele se fundamenta dentro de uma comunidade, né? São seres que estão ali para enraizar, junto com a Pachamama, junto com as árvores, junto com os vegetais, junto com os animais, não é? E percebendo qual que é a nossa função enquanto ser humano, não enquanto pessoa somente, mas enquanto ser humano. O que é Pachamama? Eu, Pachamama? Que relação é essa que eu tenho, né? Que desconheço muitas vezes, onde a Pachamama, né? A gente é Pachamama, né? Assim, mas isso não é assim filosofia, não. É assim, nós somos Pachamama porque a gente vive dentro desse sistema Terra. E a gente se alimenta, se nutre, se veste, mora dentro de tudo que a Pachamama nos oferece. Então a gente é ela. Enquanto ser terráqueo, nós somos ela. E a gente não sabe isso. A gente está tão distante da gente mesmo e da natureza que a natureza começa a ser assustadora pra gente. Mas como é a natureza sou eu? Como é que eu vou me assustar com algo que sou eu mesmo? Inclusive com as sombras que ela tem, não é? Que nos são mostradas. Mais a gente mergulha na gente, mais a gente vê as coisas, né? Nossa sombra e nossa luz. Então é uma partilha porque a própria Pachamama, que sou eu, você, todo mundo, ela está partilhando. Somos seres de partilha. Somos seres coletivos, né? Porque Pachamama é partilha. Tudo que ela tem, tudo ela nos oferece. Tudo. Até o lugar de morrer está lá pronto pra gente. E não é incrível isso? O lugar de nascer, o lugar de viver, tudo está pronto. Então, tudo isso é uma grande partilha. Muito lindo. Tem outra pergunta aqui. O que é a sacralização de uma medicina? A sacralização, as pessoas, normalmente, né, na maioria das vezes, elas falam, vou tomar a medicina, né? Tomar. Como se toma uma bebida, né? Uma cerveja, uma coisa assim, vou tomar. Não é tomar. Você não está tomando. Primeiro está comungando. Aquele momento é um momento de extrema comunhão, onde o ser vegetal se ofertou para poder lhe curar. Imagina, que viagem, né? Ele nasceu da sementinha dele, cresceu, se preparou para lhe curar. Ele morre nele mesmo e você nasce nele. Isso já é uma concepção assim muito grandiosa, né? Do que é o reino vegetal e a gente. Imagine, você ter essa concepção é algo fabuloso. Isso é uma comunhão. Ou seja, voltando à pergunta de Potiron anteriormente, repare, é comunhão, é partilha. A ayahuasca, por exemplo, dá exatamente o corpo dela, o corpo e o sangue dela, para que a gente possa renascer. É um ato de sacralização, é um ato sagrado, é um ritual, onde a gente precisa compreender que o vegetal está ofertando o que de melhor ele tem, o que de mais puro ele tem, a essência dele mesmo espiritual, para que a gente se realize e para que a gente possa viver. Aí, nesse sentido, é sacralização, é um ato sagrado, é sacralizar, tornar aquilo ali, colocar aquele momento num lugar especial. Não é no lugar profano de você mesmo, é no lugar sagrado de você mesmo. Por quê? Ainda tem outra coisa também que vocês precisam compreender, porque naquele momento o seu mundo interior vai se abrir e o seu sagrado, que você nem conhecia, vai ser mostrado a você mesmo.
a você mesmo. Então é importante que se perceba que quando a gente vai para um rito, seja da ayahuasca, wachuma, cogumelo, cannabis, né, a famosa maconha, é preciso que a gente ritualize, porque dentro disso sou eu que estou me expressando. É o meu ser mais íntimo, é o meu ser espiritual que está se mostrando. Então, no mínimo, eu tenho que sacralizar a mim e a vida, não é? É isso. Aí outra pessoa perguntando aqui, que você já falou, né, que tem que ficar na imersão. Mas dizendo assim, se eu não conseguir sair das minhas atividades, eu posso ficar indo e voltando? Não. Se você não conseguir sair de suas atividades, é porque suas atividades são mais importantes do que a escola que você está mergulhando. Então, eu sugiro que você fique nas suas atividades, já que ela agora tem um lugar muito importante que você não pode renunciar. E eu sei que isso existe, não tem nenhuma crítica, nenhum julgamento disso, tem apenas uma, vamos dizer assim, uma tentativa de apaziguamento. Não é? Porque se você tem tanta atividade, ou seja, você é uma pessoa tão ocupada, tão assoberbada, que suas atividades são maiores do que o seu tempo de mergulhar em você mesmo, então é melhor ficar nas suas atividades, porque você vindo para a escola xamã, você vai ficar preocupada com suas atividades. Aí você não vai usufruir, você não vai poder mergulhar totalmente, né? Você vai estar ligada, né? Pelo menos nos primeiros dias. Depois passa, essa ligação passa. Mas você vai perder muita coisa. Então seria melhor você reservar realmente um espaço para dizer, bom, esse espaço é meu e eu vou mergulhar nele. Uma pessoa aqui, Mônica, que ela escreveu assim, ó, fico cada dia mais encantada e instigada com esses ensinamentos e a forma que a xamã nos passa. Aprendendo, né, mãe? Cada vez que eu faço uma live, ou cada vez que eu atendo uma pessoa, cada vez que eu estou com vocês no círculo, em qualquer lugar, as perguntas de vocês me ajudam muito, né? A aprimorar, a estudar mais, a mergulhar mais em mim, né? A buscar o lado desconhecido meu, que eu sei que é infinito. Então me provocam, vocês me provocam muito também, me instigam cada vez mais, né? E eu tô assim muito... Nesse momento da minha vida, eu tô muito assentada, sabe? A palavra é assentada, né? Me sinto assentada nessa minha guiança mesmo, sabe? Me sinto totalmente ela. Não tenho mais... Porque às vezes eu ficava assim, né, tal... Não era duvidando, mas questionando mesmo, né? Assim, que guiança é essa? O que é isso, né? Que eu chamo guiança. Eu me perguntava a mim mesma, né? Mas hoje eu não tenho mais essas perguntas, eu não tenho mais nenhuma dúvida, não tenho medo de levantar a bandeira da espiritualidade onde quer que eu vá. Mesmo que as pessoas não entendam, que as pessoas me critiquem, eu não estou preocupada com isso, sabe? Eu estou ocupada em levar a palavra aonde quer que a porta se abra. Isso sim. Então, é por isso que a gente se dá bem, né? Porque você tem uma boa escuta, vocês têm uma boa escuta, e eu vou falando. Eu também abro minha escuta para entender o que é que vocês estão me perguntando. E aí a gente vai trocando, partilhando novamente. Cibele tá mandando aqui, salve xamã. Ela falou assim, após consagrar as medicinas e abrir a nossa cosmovisão, como é que a gente pode manter na caminhada as orientações dadas, né, pelas medicinas, sem perder o fio da conexão, né, dos ensinamentos? E ela disse que isso para ela é o grande desafio. Porque eu não entendi bem. É fazer a medicina e depois seguir isso? É consagrar a medicina e como manter na caminhada as orientações que foram dadas pela medicina. Normalmente não mantém, não. Eu, assim, para ser bem sincera, o que eu vejo as pessoas não mantêm, mas elas querem manter. Elas têm um desejo de manter. Elas têm um desejo de tudo que a medicina trouxe de ensinamento, né, de guiança, as pessoas querem manter. E aí acontece várias coisas, né? Primeiro que no dia seguinte a gente lembra de pouco. Tudo aquilo que a gente lembrou de revelação, vamos dizer, 100%, você grava mesmo 40%. Olhe lá. Para dizer assim, né? Ser otimista. Porque são muitas informações, né? São muitos portais que são abertos. Não é
aquela coisa maravilhosa, a gente fica maravilhada. E a gente entende tudo naquela hora, fica tudo inteligível. Você não fica com uma coisa de não compreensão. Se você for, ela vai respondendo, lá vai, né? No caminho, fica tudo certinho. No dia seguinte, eu embaralho o negócio assim, opa, o nosso cotidiano começa a influenciar. Tem gente, inclusive, que termina o rito, já liga o celular. Eu falo, não faça isso. Porque você está numa frequência ainda. Né? A ayahuasca, por exemplo, o Achuma, né, as medicinas, elas têm um tempo com a gente, são 15 dias. 15 dias. Né, elas trabalhando na gente. Sendo que os primeiros dias são mais fortes. Então, como é que nesses primeiros dias, logo quando termina o rito, eu vou para o celular? A gente sabe que aquela frequência ali é danosa para o nosso sistema ósseo, né? Nosso sistema circular, nosso sistema respiratório. A gente sabe disso, para os nossos sentidos, e a gente abre. Porque existe uma dependência já, né? Eu acho que se as pessoas pudessem, elas estariam filmando dentro do próprio rito. Todo mundo com o celularzinho ligado para filmar tudo e no dia seguinte colocar nas redes sociais. Se elas pudessem, elas fariam isso, sem dúvida nenhuma. Eu acho até que tem uns loucos aí que ainda fazem isso. É um absurdo, eu acho isso. Ali é frequência, gente. A gente está trabalhando com alta frequência na medicina. A gente está abrindo campos que são campos que a gente não toca normalmente. Então, é de alta frequência, é de uma sutileza que a gente precisa respeitar essa sutileza. E ao mesmo tempo você está lidando com a máquina, que é outra frequência, que foi feita para nos tirar, né? Foi feita para nos tirar da gente, foi feita para distrair, foi feito com a intenção de comunicação, etc. Mas a gente sabe onde é que ela leva a gente, né? Você não para nunca, é tanta coisa, não é tanta informação que você não vive mais sem isso. Isso é um absurdo dentro da medicina. Então eu sinto cada vez mais que isso atrapalha muito a gente a manter o cotidiano, ou seja, a manter os ensinamentos que a gente recebeu durante o processo ritualístico. Porque tem uma distração grande. Pronto, vem a distração. Primeiro vem que você não vai lembrar tudo. Segundo vem as distrações. E terceiro vem a necessidade da sobrevivência. E aí eu incluo assim, dessa sobrevivência que a gente coloca, sobrevivência para manter uma família, sobrevivência de manter um relacionamento, sobrevivência não é só financeira, mas uma sobrevivência emocional, que é a pior de todas. Né? Porque essa sobrevivência que leva a gente para o buraco, né? Essa sobrevivência emocional. Não vive ser você, outro também não vive, não vai para ali. Aí vem o ciúme, vem a posse. Então como é que a pessoa vai manter isso tudo com tanta carência? Repare, não tem condição. Aí daquilo ali tudo, você mantiver 1%, tá ótimo. Você seguir uma coisa que ela diga, por exemplo, olha, você deve fazer uma dieta uma vez por semana. Se seguir só isso, tá ótimo. Do que seguir tudo. Então não se angústia, porque as coisas vão acontecer. Principalmente se você continua fazendo os ritos. Isso vai acontecer naturalmente. Você não vai precisar forçar nada. São as coisas que vão indo embora. Você não vai precisar forçar. De repente fulano muda, de repente aquela amigona ou aquele amigão, tchau e bênção, né? De repente alguém morre, muda. É a energia que faz isso. É a frequência que faz isso. Então a gente não precisa se preocupar, não. É como a mesma coisa. Não precisa se preocupar com o ato de morrer. Porque morrer a gente já vai. Então menos uma preocupação. É só seguir o fluxo. Viu? Falando sobre isso, aí veio outra pergunta, né? Que a pessoa diz... apesar de eu ter experiências profundas e lindas com a Rainha Ayahuasca, muitas vezes tenho medo de voltar como um gala. Isso é normal? Por que isso acontece, né? É medo de eu me ver? Isso é totalmente normal. Você sabe que ainda hoje eu tenho meus medos ainda, digamos, o que é que vai ser mostrado, né? Mas esse medo que a gente sente é porque ela leva pra gente caminhos muito profundos, né? E tem ritos assim que levam a gente para os caminhos que pra gente digerir demora. A ayahuasca é como um alimento. A ayahuasca não. A gente tá falando da ayahuasca, mas é medicina. Mas a ayahuasca é um alimento. Todo alimento precisa de digestão. Um tempo. É por isso que aqui na Terra Mirim a gente faz ele mensalmente. Porque esses 30 dias que a gente passa são 30 dias de digestão. Sabe? De elaboração. Né? De assentamento desse corpo, sabe? De ver assim, meu Deus, tudo que eu acreditava
60% não é. E dá medo. Porque é quase uma obrigação de você mudar de padrão. E dá medo a gente mudar. Porque ela não confirma que você está certo. Não, você está fazendo, então fica, que bom que você está fazendo isso. Você tá com alguém que você não gosta, mas por necessidade, não fica. Não. Ela não diz isso, ela mostra essa verdade. E quando a gente vê a verdade, a gente sabe que a gente chimba, né? A gente pega assim e torce, né? Como numa máquina de lavar. Né? Torce todo. Para jogar tudo aquela água em excesso que a gente tinha. Aquela emoção de excesso que a gente tinha. Aquela crença que a gente tinha em excesso sobre determinados temas. Isso dá medo mesmo. Porque a gente mergulha se lembrem, a gente mergulha no desconhecido. E o desconhecido é amedrontador. Não deveria ser. Deveria ser uma passagem maravilhosa, né? A gente sair do marasmo e entrar nesse mundo que a gente não conhece. Mas não é assim, não. Nós somos crianças muito medrosas. Né? Num grande parque infantil, a gente armou o parque infantil, deram os brinquedinhos pra gente, mas não ensinaram a gente a brincar. Só ensinaram a gente a ser programado. Né? Tem alguém que gira a roda gigante, tem alguém que te dá alguma coisa, tem alguém que te dá o algodão doce, tem alguém que liga os carrinhos, não é isso? Você não sabe fazer isso. Então esse parque infantil não é teu, é do outro. Aí de repente você se vê assim, agora você vai ter que ser dono dessa história aí. Você vai ter que girar todas essas engrenagens que existe aí. Você é o responsável. E aí, não dá medo isso? Dá. Vai devagar então. Se der medo, faz de 2 em 2 meses. Vai, pede ajuda quando chegar. Eu acho que eu tô aqui, tô morrendo de medo. Por favor, me ajude a diluir esse medo e me mostrar até de onde ele vem, né? E ser transformado. Não adianta você querer só ver o medo. Eu quero ver. Não é assim. Você tem que ver o medo e pedir ferramentas para você lidar com essa visão que você está tendo. Maravilha. Aí tem uma pessoa aqui que pergunta, eu sou de São Paulo, eu queria saber, a escola Xamã acontece todo ano? Como é que ela acontece? E falar um pouquinho sobre o tema desse ano, né? O mergulho desse ano. Sim. A escola Xamã acontece todos os anos, até agora, né? Pode ser que para o ano eu mude, alguma coisa mais assim. Não tem, né, previsão nenhuma de parar, porque eu amo a escola Xamã, né? É um dos eventos que eu acho mais lindos, né? Que a gente realiza aqui na Terra Mirim. É a escola Xamã. Todos os anos ela acontece. Agora, os temas são diferentes. O tema desse ano são as plantas sagradas, né? Plantas de poder. Que aí eu incluo as conhecidas, estou incluindo a cannabis também como uma forma de educação, das pessoas conhecerem, sair da ignorância, né? E entender que ela é uma planta que cura. Né? Ela é uma cannabis medicinal, como agora é chamada assim mais para as pessoas, né? Mais aceita dentro desse campo de medicina, da medicina mesmo, inclusive da medicina acadêmica que está fazendo muita pesquisa e que está usufruindo bastante desse conhecimento, né? Dos povos lá de trás, né? Lá, a gente não sabe nem quando começou. Começou lá na China, imagine, não sei quantos anos atrás, então assim, estamos agora começando a colocar no lugar. Então vou trazer esse ano também como uma planta de poder, como uma planta que a gente deve respeitar, ritualizar e sacralizar. Esse ano das plantas. Para o ano, provavelmente, eu não me lembro bem. Para o ano eu acho que vão ser os 4 elementos. Eu não sei, não estou me lembrando. Não estou bem assim certa, mas eu acho que vão ser os 4 elementos. É o primeiro de todos, né? Na verdade é uma filhinha, né? 4 elementos, animais, é isso mesmo, plantas de poder. Para o ano vai ser os 4 elementos. Mas esse ano são essas plantas assim, adoráveis, né? Essas meninas, né? Senhoras, elas são meninas, são senhoras, são jovens, né? São adultas, elas são tudo, né? Elas falam, né? Elas te instigam, elas te mostram dentro de você mesmo, né? Elas vão lá nos seus recônditos, né? Nos seus lugarzinhos mais escondidos para te mostrar a luz disso tudo. Te mostrar a riqueza que você tem dentro de você, para te mostrar a vida que você nem sabia que existia por aí. Bom, a gente está finalizando a live, mas tem mais perguntas aqui. Já finalizou? Pelo tempo que a gente planejou, né? Então tem uma pessoa aqui que está agradecendo por todas as suas palavras
e que gostaria de saber como é que é para ter iniciação, né? No caso, assim, em Huachuma, tá falando lá do Peru, ele, né? Então, falar um pouquinho sobre essa coisa de como se consegue estar em iniciação, né? Com a xamã. E também queria dizer que várias pessoas, Céu Águia estava aqui, o pessoal, Ronita, Kalina, Diara, todo mundo mandando... Bem-vindo a todos. Muitos beijos. Bem-vindos. Vocês me ajudam muito. A iniciação. Esse nome, iniciação, ele já quer dizer muita coisa, né? Você se iniciar em algo, iniciar nesse caminho espiritual, nesse caminho que te revela, é um pouquinho trabalhoso. E se deixar chamar pela medicina, pela planta, é precioso. Porque não é a gente, sabe, que escolhe, isso parece coisa de livrinho, assim, né? Livrinho de autoajuda, mas não é isso não, tá? De verdade, não é a gente que escolhe, não. A gente é escolhido mesmo. A gente é escolhido mesmo. E às vezes a gente pensa que é uma medicina e é outra. Às vezes a gente pensa, eu quero iniciar em Huachuma, ayahuasca, né? Ou na cannabis, ou na cabana da purificação, né? Ou na busca da visão. Aí você começa, mas é outra medicina que te chama. Então tem que ter um pouquinho de paciência, né? É uma jornada. A iniciação comigo é uma grande jornada. Primeiro que a pessoa tem que ter já um pouco de... Eu já tenho que ter um pouco de conhecimento da pessoa. A pessoa tem que ter feito alguns trabalhos comigo para ver, até para orientar, para a pessoa não perder tempo nem dinheiro, né? E eu também. Porque eu não tenho tempo para perder mesmo. E vocês acreditam que não também. Então, aí vou orientando, né? Vou orientando. Primeiro que tem que ter isso. Já uma certa ambiência comigo, com esse estilo desse xamanismo da deusa mãe, né? Um xamanismo que traz muita compaixão, que traz esse conhecimento profundo de si, que ele não se contenta, não se conforma em dar uma resposta mecânica e dar uma resposta onde o outro é sempre culpado. Não, não é isso. Então tem que se conhecer, né? Isso é básico. Depois sim é que vem a iniciação propriamente dita. Eu me senti chamada pela cabana, foi, então bora. Posso fazer a iniciação? Pode. Então vamos fazer a iniciação. Aí é um ano de estudo assim profundo, um ano que pode se prolongar 1 ano e meio, 2 anos. Depois a pessoa fica junto comigo, né, na supervisão, ou me auxiliando em algumas coisas, já no treinamento mesmo, esse treinamento mais especializado, né, mais direcionado, comigo nisto. Você vai ficar assim, ó. E aí eu vou dando devoluções para as pessoas também. Fica mais junto de mim também, né? É delicioso também. A gente vai passando já do aluno, mestre, do discípulo, mestre, do aluno, professor, para um outro estágio que eu não sei o nome. Não sei o nome desse estágio que eu tenho hoje com várias pessoas que são queridas do meu coração, são íntimas, né? Que vêm aqui em casa, que comem aqui em casa, que conversam, que a gente viaja junto. E quem sabe o lugar da outra, mas tem um sentimento agora mais de amizade, sabe? Sabe aquela amizade, aquele amigo perdido que você tinha deixado no cosmos, não sabia onde ele estava. E aí com essas iniciações, com essas trocas profundas, a gente vai percebendo, sabe assim, uau, ele estava onde? Uau, como é bom conversar com ele, como é bom ver, simplesmente ver, como é bom saber dele, sabe? Essa coisa tão íntima, tão profunda, porque é tão honesto. Eu jamais diria a uma pessoa querida do meu coração uma coisa que não fosse honesta da minha parte para que ele pudesse crescer. Então, é assim que a gente vai. E depois, do que vai se transformar isso também eu não sei, mas deve se transformar numa amizade belíssima, cada vez mais, né? Eu, graças a Deus, tenho amigos e amigas muito íntimos, muito do meu coração. Através de todo esse trabalho, entendeu? Por aí. Dizendo aqui, né? Sempre uma honra ouvir a Xamã, muitas saudades. Ipirantã tá mandando aqui, muita saudade, Xamã. Agora você pode dar um arredondamento, né? Isso. De fechamento. Qual é o arredondamento que eu quero dar? Eu queria que vocês, que eu sei que vocês me amam muito,
Eu queria que vocês espalhassem isso que eu falo. Eu queria que vocês fossem porta-vozes das coisas que vocês escutaram aqui. Porque como a minha comunicação desde o início, é interessante isso, né? Ela foi sempre boca a boca. Quando eu comecei, eu não existia dessas coisas todas. Eu fazia aqueles cartazinhos de mão, né? Escrito assim, botava papelzinho aqui, papelzinho ali. Mas o forte meu sempre foi o boca a boca. Então eu preciso que vocês abram a boca e possam dizer da mensagem. Possam dizer para os seus amigos, para os seus parentes, para os seus inimigos, para as pessoas que vocês gostam, para as que vocês não gostam. Escuta um pouquinho a Xamã. Aí vocês vão me ajudar bastante. Aí o amor vai se espalhar, sabe? Uma outra compreensão vai se passar em cada um, por cada um. E a gente vai ter um pouco mais de paz. Eu quero muito que vocês façam isso. Sejam meus porta-vozes. Minhas e minhas porta-vozes. Porque eu sou porta-voz de vocês com a deusa. E qualquer campo que eu estiver, vocês vão estar comigo. Tá bom? Muito obrigada. Nanalô. Boa noite. E tudo de bom. Ei, Xamã!